só tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A fé nos leva a acreditar em Deus. A fé em Cristo nos aproxima do Senhor. Nós sabemos que nossos primeiros pais, a obra foi de Deus. E hoje estamos aqui por causa de Deus. A nossa alma não é nossa. A nossa alma não é do diabo. A Bíblia diz que a alma pertence a Deus. Amém? Ele falou, todas as almas são minhas. Todo ser humano que se encontra hoje na face da terra tem um dono, Deus. Amém? Ninguém foge disso. Quando para de respirar, Deus que fez com que cessasse a respiração. Ele que manda. Amém? Então você só está vivo, e Atos diz isso, porque Deus está permitindo, que é minha, só morre quando Ele deixa. Grava isso na mente, em nome de Jesus. E Ele disse, toda alma, todo ser humano, que pecar, esse morrerá. Isso está igualzinho, Romanos 6, versículo 23, que o pecado gera morte. Amém? E começou lá no Jardim do Éden, houve a morte espiritual e a morte física. Pelo pecado, pelo homem veio o pecado, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Por um homem veio o pecado, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Quem deu a sentença para todas as almas morrerem? Deus, Ele que falou. Se pecar, vai morrer. Então, Ele que manda. E a Bíblia diz que quando é a revelação do Evangelho, fala, para que toda boca esteja calada e todos condenáveis aos olhos dele. E nós, depois que vem o Evangelho, nós possamos falar todo em uma voz só, todo mundo, culpado. Amém? Só que nós estamos cantando que nem a morte, nem a vida é o que está na Bíblia. Amém? E a cada dia eu vou amando mais essas letras. Graças a Deus. E Romanos, capítulo 8, no versículo 1, diz assim, portanto, agora, antes não, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a Bíblia é muito clara, em algumas Bíblias nem tem essa parte final, não tem, mas não precisa, nem precisa. E a Bíblia é bem clara que em Cristo Jesus não há mais condenação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, para aquele, o Filho que ele enviou, para aquele... Portanto, agora, quem está em Cristo não está mais condenado. A Bíblia está afirmando, não há mais condenação, não são mais culpados, e não há mais condenação. E se não há mais condenação, o céu nos aguarda. Amém? Então a bênção é essa. O que nós lemos é uma herança. Quem tem herança aqui para receber? Teu pai vai te deixar o quê? Minha mãe e meu pai me deixou o quê? A Bíblia diz, mas tem muita gente que tem a herança dos pais. Tem algo que o pai vai deixar, a família vai deixar. Mas a Bíblia diz que nós lemos que é uma herança incorruptível. Não murcha,
não se acaba. Essa é melhor. Em nome de Jesus. Então, se não tem mais condenação, não tem. A Bíblia afirma que não tem. Mas a Bíblia também afirma que é os que estão em Cristo Jesus que não tem. Mas tem que dar essa ênfase também. Os que estão em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo entra no capítulo 8, pelo Espírito Santo, mas ele revela no 7 qual é a situação. Ele fala da lei. Ele fala da lei que ele conheceu. Ele disse que a lei, agora a profundidade é, a lei, quando foi oferecida a lei para os judeus, não tinha a presença do Espírito Santo. Não tinha o sacrifício de Jesus. Deus revelou a lei como uma ordem, sem a presença, o sacrifício puro de Cristo e sem a descida do Espírito Santo. Então, o que a lei veio revelar o que? Só o pecado. E ele falou, eu pensei que era para a vida, mas me matou quando eu conheci. E ele fala de uma lei que estava nele, ele diz, eu vejo que o que a lei pede, a lei é boa. Ele fala, a lei é boa. Mas ele falou que ela estava enfraquecida por causa da carne, porque não tinha a presença do Espírito. Então ele falou, quando eu quero fazer o bem, tem outra lei aqui dentro de mim que não deixa eu agir. Amém? Romanos 7,14 diz assim, porque bem sabemos que a lei, se nós começarmos a falar da lei aqui, de Moisés, quem vai falar que ela é ruim? Quem? Os 10 mandamentos são sensacionais. Mas ela veio de quem a lei? Então, mas a profundidade é essa. Veio de quem? Deus é? Aí ele fala, mas sabemos que a lei é espiritual. Vem do Deus que é espírito. Veio de cima. Não veio do homem. Veio de cima e ele fala, mas nós sabemos que ela é espiritual. Mas eu sou carnal. Sem saída. Amém? Como é que um carnal vai obedecer uma lei que é espiritual, vem de cima? Nem no padrão terreno o homem carnal não consegue. A lei que é exigida na terra, o homem carnal não obedece. Não consegue. Imagine vindo de Deus. Amém? E com isso eu vou aprendendo mais e isso é para nós ficarmos aptos a viver e ajudar o outro que abraçou o engano e ver se o Espírito Santo, Deus, dê a chance a eles de se arrepender e sair das garras do diabo, como a Bíblia diz. Mas hoje aqui é para a gente. Amém? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Por quê? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, ele me governa. Amém? O pecado que habita em mim, ele está falando que o problema é o pecado que habita em mim. Amém? Então o homem carnal, ele está com um problema seríssimo. O pecado governa ele. Amém, irmão? Amém. Se a gente parar a estudar assim, não tem nada de ter que virar 70 mil cambalhotas, o Espírito Santo faz assim. Amém? Não é possível a gente discutir mais e deixar alguém começar, o Espírito Santo nos ajudando desse jeito. Amém? Isso é claro, é simples. Amém? Em nome de Jesus. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, na minha natureza corrupta, não tem bem nenhum. Amém? Amém.
não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim. Eu quero, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Um segundinho. Aqui é o Saulo, amém, irmão? Mas tu, em nome do Senhor Jesus, se for você, aceita, para depois não ser mais. Aceita. Nós estamos tendo revelações, como tem que ser o nosso procedimento. Então, se eu não estou conseguindo, eu sou esse. Eu sou esse. Ele está confessando. Ele está confessando para dar um brado de vitória, de alegria, por causa de Jesus. Mas ele está confessando, ele está falando isso para levar os irmãos os israelitas a falar assim: é isso, descobrimos. É isso, a revelação é para isso, para eles entenderem a revelação do Espírito para os outros, porque ele estava desfrutando disso agora. Ele falou: eu passei por isso. Amém? Amém, irmão? O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Achei então esta lei em mim, dentro de mim, que quando quero fazer o bem, vem até onde? A mente. Eu sei o que eu devo fazer naquele momento. Amém? O mal está comigo, e na mesma hora eu vejo que quem está aqui comigo? Um sentimento ruim, um sentimento de covarde, é o mal. De negar a verdade, é o mal está aqui, é o pecado. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, é boa, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, tudo interno. Amém? Aí no 24, miserável homem que eu sou, viu o desenrolar de toda essa conversa? Ele fala que ele é um miserável. Foi a conclusão que ele chegou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte, dessa natureza miserável que está dentro de mim? Amém? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, agora é revelação para a gente entender. No meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus, no meu entendimento, a revelação, mas a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quando eu estou na carne, quem me governa? A carne. Quando eu pratico o pecado, é a carne que está governando, a lei do pecado me governa. Mas aqui, eu sirvo a lei de Deus, quando falo que ela é boa, quando eu falo que ela é boa e eu quero fazer, sirvo, mas não consigo. Aí quem vai me livrar? Aí no 8 fica mais claro. Amém? No 8, portanto, agora, o que faltava no Antigo Testamento? O que faltava no Antigo Testamento, um sofrimento desgraçado deles, como Paulo está revelando, o que faltava? Jesus. Faltava Jesus. E o que faltava também? No 8 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou para a cruz. Em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí eu vou para o Pentecoste. Eu vou para a cruz, depois para o Pentecoste. Não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? No 2, porque a lei do Espírito de vida
A lei dos mandamentos agora é a lei do espírito de vida. A lei dos mandamentos me prendeu, me matou. A lei do espírito de vida me trouxe vida e vida em abundância. Louvado seja Deus, porque a lei do espírito de vida que vem através de quem? Em Cristo Jesus. Quem recebe o espírito de vida? Quem passa a estar em Cristo. Recebe esse Santo Espírito. Amém? Me livrou. Então acabou o problema. Me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. Amém? Então entenda. Não estou mais lá. Lá não tinha Jesus. Lá não tinha o Espírito de vida. Por isso que eles não conseguiram a perfeição. A Bíblia diz em Hebreus que eles foram aperfeiçoados em nós. E louvado seja Deus, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Impossível a lei, porque estava enferma pela carne. Ele fala, eu sou carnal, como vou obedecer uma lei que é espiritual? Sem Jesus e sem o Espírito. Ela estava enferma, não tinha a força necessária, por quê? Por causa da minha carne, não tinha como. Tinha que alguém agir, tinha que alguém ir lá na cruz, derramar o sangue todo na cruz, ser derramado na nossa alma. E por isso que a Bíblia diz, depois que ouviste o evangelho da verdade e tendo crido nele, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o Espírito de poder, é o Espírito de vida, é o Espírito de santificação, o Espírito da graça, o Espírito eterno, o Espírito de revelação, de sabedoria. Esse Espírito, depois que eu creio em Jesus, quando escuto essa mensagem, tendo crido nele, quando eu crendo nele, eu vou para a cruz, saio do túmulo, sou selado com esse Espírito, não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque segundo a carne existe a condenação. E o que é andar segundo a carne? É continuar fazendo as minhas vontades. Isso é andar segundo a carne. Toda alma são minha, aquele que pecar, morrerá. E aquele que viver pecando já está morto. Mas a Bíblia diz que esse Espírito vivifica, para não deixar ninguém, toda a obra do Senhor é para levar para a vida eterna, não há mais condenação. Mas quem vive assim, não tem condenação, por quê? Por isso que a Bíblia diz, viver a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, eu continuo pecando, porque a santificação é obra do Espírito. É obra do Espírito, o Espírito de poder que tirou do túmulo, o Espírito de poder que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, 22, que nós lemos aqui, eu vou sendo purificado. A Bíblia é bem clara, eu vou sendo purificado na obediência à verdade. Então, quando nós estávamos conversando, eu vou sendo purificado na verdade. A Bíblia tem um poder sobre-humano que quando eu faço a vontade do Senhor, por amor e gratidão, a Bíblia me afirma que eu vou sendo purificado. Quanto mais tu ama, mais tu obedece, mais limpo tu fica. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que o que contamina não é o que entra, e sim o que sai. Aí eu vou para 1 Pedro 1, 22, se eu começar a falar tudo que o mestre quer, agir de acordo, eu vou sendo purificado. Então a Bíblia é verdade. O contrário é verdade. Se eu estiver falando o que o Senhor quer, agindo do jeito que quer, a Bíblia diz que eu vou sendo limpo. Agora, se eu ficar o dia todo, o mundanismo me dominando, a carne me dominando, eu vou me sujando mais. Então eu tenho que ficar na vigilância, para que isso não ocorra, porque quanto mais eu falo do mundo, mais eu sujo a minha alma. Quanto mais eu revelo que estou preso aqui, porque para a liberdade vos libertou. E a Bíblia diz em Tiago que eu vou ser julgado pela lei da liberdade. Para a liberdade vos libertou. E a Bíblia diz, permaneceremos no pecado para que a graça abundeie mais? Nunca, de maneira nenhuma. Como se já estamos mortos
para o pecado, como viveremos nele? E viver para o pecado é ignorar esses versículos. Está tudo escrito aqui. Amém? Ele chega à conclusão que eu, Saulo, era um miserável. Esse mesmo homem depois diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele, na lei, não tinha Jesus, não tinha o Espírito. O que ela me cobrou me matava, eu me senti, continuei condenado quando escutava a lei. Mas quando Jesus, o Espírito de vida chegou, acabou o problema. Ele mesmo fala, o miserável diz, portanto agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa linda, é uma explosão de alegria. Não tem mais condenação, mas eles estão em Cristo Jesus, vivendo como Jesus quer, uma união mística. Em Cristo Jesus significa em santidade, em amor, em paciência, em poder. Recebeu a co-herdeiro com Cristo, recebeu as virtudes do Senhor, por causa da presença do Espírito de vida, porque o pecado reinou, que a Bíblia diz, o pecado reinou na morte, mas quem recebeu o dom da justiça, reinarão em vida agora, porque bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos deu tudo para a vida e piedade. Para a vida e piedade. Não falta nada no meu cotidiano para mim, Ele não deixa. E para a piedade, tudo em relação a eu e Ele, em comunhão. O mundo espiritual também deu tudo. Não falta nada. Para mim, toda a mensagem é crer somente. Em quem? Jesus. Crer somente, João 11, Lázaro. Eu não falei que se credes verás a glória de Deus, crê somente, que você vai ver, tu vai sentir na alma, vai sentir na tua mente, tu vai sentir bradando dentro de você, porque não tem mais condenação, porque a lei quando vinha, matava ele. Como é que você se sente quando essas letras, esses versículos são manifestados, revelados? Tu sente um peso excomunal de culpa? Eu quero falar para os irmãos que, quantas vezes já lemos isso aqui? Que alegria gera no meu coração quando acontece isso comigo. Eu não consigo, na minha alma, minha consciência. Tem 20 anos que ela não fala assim para mim, tu é culpado. 20. Ela fala assim para mim, não temos condenação para tu. Porque a Bíblia diz assim, que o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho. E o apóstolo Paulo deixou para a gente, minha consciência está limpa. Então eu também posso falar, se eu estiver de acordo. Então quem sente culpa ainda, tem condenação. Quem é revelado essa palavra e se sente culpado e continua, para esses a condenação. Porque é para a liberdade. Vos libertou. Então ele me libertou. Para quê? Me libertou para a liberdade. Mas ele fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É o que mais fazem. Ficam trazendo coisas para fundamentar, para fazer o que quer. Mas a Bíblia não permite. O fundamento não é o que eu crio, o fundamento é Jesus. Que essa verdade governe nossas vidas. Deus está dando oportunidade. Eles ignoram isso, que um dia, desde não sei quando eu escuto que Jesus vai voltar, mas eles ignoram isso voluntariamente. Ignoram que um dia, para Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos, como um dia, pode ser agora. Pode ser agora que ele leve a igreja
Mas também pode ser agora que ele fala assim, ó, acabou para você. Amém? Não andam segundo a carne. E a Bíblia é bem clara no capítulo 8 todo. Amém, irmão? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Tinha a lei do pecado em mim? Tinha. Mas a Bíblia diz que Jesus me livrou. Amém? Me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível as letras, porque estava enferma pela carne. E não tinha Jesus e nem o Espírito. Deus enviando o seu Filho semelhante à carne do pecado, natureza humana, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei, tinha uma justiça da lei que Jesus, Deus queria, se cumprisse em nós. A justiça da lei se cumpre em você, se cumpre em mim, se cumpre a justiça de Deus. A justiça que a lei exigia se cumpre em nós. Quem são esses? Glória a Deus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Afirmação, o verdadeiro cristão não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne, condenado, continua condenado, porque a Bíblia afirma que o que estão em Cristo não anda. Essa é a verdade da Bíblia. Amém? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, inclinam-se, sabe o que é? Até as conversas, mundanismo, as coisas da terra, se inclinam para quê? Para o temporal, para o passageiro, é o que fala, é o que rege a vida, isso é carne, amém? Mas os que são segundo o Espírito vão para as regiões celestiais, buscam e pensam as coisas de cima, trabalham, batalham por aquilo que não perece, mas sim, porque não perece, mas sim pelo que permanece, amém? E com isso eu sei se eu estou na carne, se estou no Espírito, se estou condenado ou não, isso a Bíblia me revela, amém? Porque a inclinação da carne, fazer a minha vontade, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que vai ser revelado na vida de alguém que é segundo o Espírito? Vida e paz. Vai ser evidenciado isso. Vida eterna, vida cheia da graça e uma paz que excede tudo. Com isso eu sei se eu estou no Espírito ou se estou na carne. Amém? E quando não, se eu estou perturbado, eu peço socorro. Pedro ia afundar, ia morrer afogado, a Bíblia diz. Ele fala, socorre-me. Pediu socorro. E a Bíblia diz que teve alguém que viu ele pedir socorro e ergueu o braço e levantou ele. Eu conheço Pedro, ele escreveu depois 2 epístolas, mas a Bíblia diz que ele ia morrer afogado. E a Bíblia diz que teve um momento também que ele falou, Pedro, Satanás sarandou para te arrebentar, mas eu intercedi por você. Ele sabia quem ia ser Pedro. E com isso Pedro vai aprendendo o quê? Sem Jesus estou morto. Sem ele me levantar, estou morto. Sem ele acalmar a tempestade, estou morto. Depois ele vai escrever, importa, irmão, por mais que nesse momento é necessário que possamos passar muitas provas. É para quê? É necessário que passem. Quem está no segundo Espírito, passa. É necessário que vocês passem. Por quê? A prova da vossa fé, aí está sendo provado o quê? A fé. Segundo o Espírito, pode esperar. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Amém? Tem o dia que Jesus vai chegar, e na revelação de Jesus Cristo, vai ser honra, glória, louvor, na revelação dele, a prova da vossa fé. Muito mais preciosa. Então, o meu sofrimento por Cristo, segundo o Espírito, não tem como. Vai acontecer isso. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o quê? Quando eu falo ouro, eu não tenho ouro. Mas ele citou o ouro lá.
Então, o que era o ouro lá para eles? Então, tu bota aí, a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que tudo que está em volta da tua vida. Amém. Amém. Aí, quando acontece isso, não há mais condenação. E esse espírito de vida continua querendo gerar a vida que Jesus conquistou e nos livrar para receber com alegria todos esses versículos bíblicos, porque é o crescimento espiritual, como aprendemos de manhã. Então, eles escondem essas verdades, porque a Bíblia diz que não há mesmo condenação. Aí fica só nisso e causa discussão, mas a Bíblia é bem clara. Não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, e quem estão em Cristo Jesus não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para esses, não tem mais condenação. Então, vamos dar ênfase e viver a outra parte, o restante dos versículos. Porque só no primeiro e achar que vai entrar, não vai. Repreende isso em nome de Jesus, que nós, quando estiver lendo a Bíblia, e falar assim, ó, nós, sou eu. Quando tu vê você, pega ele, sou eu aqui. Se alguém está em Cristo, opa, eu digo que estou. Deve andar como ele andou. E o Espírito Santo falou que se eu estou nele, eu tenho que andar como ele andou. Agora, não ligar para isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E sou eu digo que estou em Cristo. Então ele disse que se eu estou nele, eu sou uma nova criatura. E ele afirmou que eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então sou eu. Então vou ser julgado de acordo com o que ele diz de mim. Não é o que o homem diz, não. Não é que o teu colega, a tua colega que tu falou meia hora do Evangelho, falou assim, tu é muito sábio, tu é um homem de Deus mesmo, não tem que ver se está de acordo com o que ele está falando aqui. Que o tapinha nas costas, todo mundo gosta, ser exaltado, elogiado, mas é bom quando ele dá o aval. Amém? Que não andam, não tem mais condenação. Não ande por aí, se não tiver dentro de você testificando que eu sou salvo, não há mais condenação. Não fique em paz, tranquilo, se não estiver tendo essa testificação dentro de você, em nome de Jesus, porque o Senhor está dando chance a todos nós, aí a mim está me dando chance o Senhor, tu sabia? O Senhor tem me dado chance, para quê? Crescer mais. Se eu falar agora, tenho 20 anos de evangelho, se eu colocar no meu coração que eu não preciso mais, estou condenado. Estou condenado. Essa é a verdade da Bíblia. Tem que gerar uma sede, tem que ficar insaciável por esse crescimento, porque é a estatura completa de Cristo. Amém? Vamos meditar e guardar essas palavras em nossos corações, em nome de Jesus. Condenação, vai ter o dia, vai chegar, os nossos irmãos lá não conseguiram e não tinha como, porque não tinha Jesus, o Cordeiro Imaculado não foi morto lá, e o Espírito Santo não desceu lá, chegou para nós. A solução chegou. Miserável, miserável homem que eu sou. Não, não mais. Em Cristo Jesus, com a presença do Espírito, filhos amados, santos, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Amém? A igreja do Senhor em nome, você sendo purificado, amém? Lembra vai se apresentar, o sacerdote. Aí escutaram o quê? Vai, era uma direção. Foram com lepra, no caminho, sem nada. Mas eles foram. Jesus mandou, vai, eles foram. E aqui, quando esse Salvador fala assim, ó, faça, vai, fica, por amor eu vou,
paro, fico, dou um passo, falo o que tem que falar, não falo quando não devo falar, aí nessa obediência e vou vendo tudo saindo. Tudo saindo, porque para já se apresentar o sumo sacerdote. Limpinho. Teve um que é muito sábio, voltou, sacerdote nada, foi adorar. Amém? Amém? Ele já fez na cruz. Na cruz ele perdoou toda a humanidade. Só crer que o perdão foi para alcançar toda a humanidade. Olha que perdão, que quantidade de que poder tem naquele sangue. O mundo todo ele perdoou lá na cruz. Basta crer. Qual é o lugar mais longe aí do mundo? Eu não sei. Sabe não? Se tem um lugar que tenha 1000 pessoas, eu nem sei aonde Jesus morreu por eles. Amém? Por eles. Se eles escutarem lá e falar assim, eu quero esse Jesus, estão salvos. Essa é a verdade da Bíblia, ele quer salvar. E esse ainda não aconteceu, ele veio, o mal não está pleno, porque a misericórdia dele querendo salvar. Amém? Então vamos tomar posse dessa salvação. Deus não é culpado de nada, está dando chance para nós nos voltarmos para Ele. Não tem condenação? Não tem, a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que não tem condenação para aqueles que tomou posse da morte na cruz, saiu do túmulo e anda segundo o Espírito, sob o domínio desse Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé.